Miqueias, capítulo 1. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Miqueias, da cidade de Moresete. Miqueias teve estas visões a respeito das cidades de Samaria e de Jerusalém durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias na terra de Judá. Escutem, todos os povos, prestem atenção, todos os moradores da terra. O Senhor vai ser testemunha contra vocês. Do seu templo no céu, Ele falará. Ele descerá do lugar onde mora e caminhará sobre as montanhas. Debaixo dos seus pés, as montanhas se desfazem. São como cera que se derrete no fogo. Os vales se abrem como se uma enchente os cortasse ao meio. Tudo isso acontecerá porque o povo de Israel pecou e se revoltou contra Deus. Quem é o culpado da revolta de Israel? É o povo de Samaria. E quem é responsável por haver santuários pagãos em Judá? É o povo de Jerusalém. Por isso o Senhor diz: eu farei com que a cidade de Samaria vire um montão de ruínas em campo aberto. Farei com que seja um lugar para plantações de uvas. Farei com que as pedras da cidade rolem monte abaixo e que os alicerces das casas de Samaria fiquem aparecendo. Todas as imagens serão destruídas. Toda a riqueza conseguida à custa das prostitutas dos seus templos pagãos será queimada. E todos os ídolos virarão um monte de ruínas. Tudo o que foi comprado com o dinheiro das prostitutas será usado para pagar as prostitutas em outros templos pagãos. Na paz do Senhor, meus irmãos, iniciamos hoje o estudo a respeito do profeta Miqueias. Hoje é a nossa aula de número 1. É uma aula onde nós vamos fazer uma introdução, não é? Relembrar as funções dos profetas, apresentar o profeta Miqueias e o seu contexto histórico. Depois teremos mais 3 aulas. A aula de número 2, que vamos fazer a respeito do capítulo 1 a 3, a respeito do julgamento das capitais, o julgamento dos líderes e dos falsos profetas. Vamos fazer a nossa aula de número 3 a respeito do capítulo 4 e 5, que fala a respeito da vocação dos gentios e a predição do nascimento do Messias. E encerraremos com a aula de número 4, falando a respeito do juízo e conclusões finais a respeito do livro de Miqueias. Amém? Que Deus, assim, nos permita, conforme a tua vontade, e nos abençoe. Vamos para a introdução, então. Amados, os profetas eram pessoas, eram homens vocacionados por Deus, chamados por Deus, para falarem da parte de Deus, para trazerem a mensagem de Deus aos homens daquela época, ao povo de Deus, ao povo de Israel. Os livros dos profetas, então, é comum nós vermos as expressões "assim diz o Senhor", ou então "veio para mim a palavra do Senhor dizendo". Essas frases, caracterizam a palavra inspirada, a palavra infalível dos profetas, que na verdade eram as mensagens de Deus, os profetas eles eram usados como porta-vozes de Deus.
né? E esta mensagem, então, deveria ser assim recebida pelo povo, como a palavra de Deus. A profecia, ela consistia, então, na predição de eventos futuros relacionados com a ação de Deus na história. Sempre, não é? Nós vamos ver lá a mensagem de Deus e nós vamos ver Deus participando daquilo. Deus inserido naquela mensagem. Deus trazendo aquela mensagem como um aio, não é? Trazendo aquela mensagem como um direcionamento. Eu lembro aqui da palavra aio, usado pelo Paulo, né? Por Paulo, no livro de Gálatas. No livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 23 a 25, ele está falando, ele cita a palavra aio, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O que era o aio nos tempos de Paulo? Né? O aio era o mesmo que um tutor, que vem de uma palavra grega que quer dizer literalmente uma pessoa que conduz uma criança. Ou seja, o aio não era o pai, não era a mãe, não era o avô, não era um professor. O aio, ele era um servo. O aio, ele era um servo. E esse servo, ele tinha a função de conduzir a criança, o adolescente, o jovem até a sua maioridade, ensinando e instruindo aquele menino na cultura e na crença, né? Tudo aquilo que era relacionado com os bons costumes e com as crenças daquela época. Então, Paulo nos mostra que aquelas pessoas elas estavam sujeitas à lei de Moisés, que o aio representava a lei de Moisés, os 10 mandamentos, as regras dadas aos judeus. E não é muito diferente, né, dos profetas. Os profetas, ele era um servo de Deus, um homem vocacionado por Deus, e este homem servia para o quê? Para direcionar o povo de Deus. A função dele era caminhar com esse povo, fazer com que esse povo caminhasse de acordo com aquilo que Deus queria, de acordo com aquilo que Deus estava o instruindo. Muito bem. Miqueias. De onde vem esta palavra Miqueias? Miqueias significa micar, que é uma abreviação da palavra Micahu. Micahu é quem como Yahvé, quem como Javé, quem como Deus. Né? Esta é a tradução. Miqueias, o nosso profeta de estudo, ele era natural de Moresete. Moresete era uma cidadezinha, um bairrozinho, né, que ficava a 32 quilômetros de Jerusalém. Ele é assim apresentado no capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor, olha lá a expressão, a palavra do Senhor que veio a quem? A Miqueias, morastita. Morastita vem aqui então apontar da onde ele era natural. Ele era natural de Moresete. Continuando o versículo 1, Miqueias, morastita. Quando isso aconteceu? Nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis da onde? De Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Então aqui nós estamos vendo onde vai acontecer toda esta narração. Nós sabemos que o reino de Israel ele foi dividido em reino do norte e reino do sul. Samaria, reino do norte. Jerusalém, reino do sul. Qual que era o propósito do nosso profeta em estudo, o nosso profeta Miqueias? Era prevenir o povo sobre o juízo, né? Que o juízo de Deus estava próximo, que Deus iria fazer justiça, que aquele povo seria castigado, aquelas cidades seriam destruídas, não iriam sobrar pedra sobre pedra devido ao pecado daquela cidade, pecado daquele povo, pecado daqueles líderes, o pecado dos falsos mestres, dos falsos profetas, que estavam brincando com a autoridade de Deus. Então, Miqueias, o propósito dele é prevenir este povo, que Deus iria fazer juízo.
né? Que Deus, o justo juiz, faria o seu juízo. Mas também Miqueias tem o propósito de apresentar esse Deus como um Deus que perdoa todos aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos. Miqueias também ele vai revelar a respeito do ódio e do amor. Revela que Deus odeia o pecado e adota uma postura de justo juiz, pronto para administrar o castigo a todos aqueles que desafiam sua autoridade. Por outro lado também, Miqueias vai falar a respeito do amor de Deus, através da vinda, principalmente através da vinda do Messias, do Filho de Deus, o Salvador daquele povo. E Miqueias, então, ele é o profeta que vai profetizar onde nasceria Jesus, onde nasceria o Messias. No capítulo 5, versículo 2, diz: "E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Então nós vemos aqui uma profecia a respeito da onde que o Messias nasceria. Miqueias, ele é datado de 742 a 687 anos antes de Cristo. Aconteceu nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Desses reis, uns ouviam a voz dos profetas, a mensagem de Deus, outros não ouviram. Miqueias foi contemporâneo de Isaías e Oséias. Miqueias foi o último profeta do século 8. Amós, Oséias, Jonas, Isaías e Miqueias. Qual que era o ambiente, então, que aconteceu toda esta narração? O rei Acás havia introduzido ídolos pagãos dentro do templo e mandado fechar suas portas. Judá estava sendo alvo de outras nações, alvo de ataque, de perseguição, estava sendo invadida e então passava por um período de grande tormenta e de guerra. Quando Ezequias torna-se rei, a nação começa a se recuperar lentamente a sua economia, o seu poder. Lembrando aqui que Ezequias foi um dos reis em que deu ouvido à voz dos profetas, deu ouvido à mensagem de Deus. Miqueias ministrou nesta época, em que o povo de Israel estava prosperando um pouco mais economicamente, mas sofrendo muito espiritualmente, sofrendo muita opressão, muita injustiça. Esse ambiente, então, permitiu que as classes altas impusessem fardos cada vez maiores sobre as classes mais baixas, sobre os pobres. E Miqueias, então, estava particularmente preocupado justamente com esta opressão dos pobres que estava sendo sofrido. Os pobres estavam sofrendo na mão dos ricos, na mão dos poderosos, e ele então considerou a injustiça como um dos maiores pecados de Judá e de Israel. Nós temos o versículo 6, o capítulo 6, versículo 8, o versículo chave do livro de Miqueias. Ele diz: "Ele te declarou, ó homem, Deus te declarou, ó homem, o que é bom. Deus nos ensinou o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames um ao outro e andes humildemente com Deus." Era isso que foi o pedido de Deus, a instrução de Deus, a mensagem de Deus para aquele povo. Deus declarou àquele povo: ó homem, o que é bom? Tudo que era bom, tudo que era justo, tudo que era honesto, Deus declarou para aquele povo. Deus instruiu aquele povo, através dos profetas anteriores, através dos seus mandamentos, dos seus estatutos, agora através do profeta Miqueias. E ele diz: e o que é que o Senhor pede de ti? O que é que o Senhor tem pedido de nós?
senão que nós, como aquele povo naquela época, pratique a justiça, que amemos uns aos outros e andemos humildemente nos ensinamentos do Pai. Essa é a instrução do passado, essa é a instrução do presente. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Amém.